Tu és e sempre serás Deus. Tu és e sempre serás Deus. Nos momentos bons, nos momentos maus. Tu és dono de todas as circunstâncias, Senhor. Quando brilha o sol ou se a chuva vem, quando estou mal ou então se tudo está bem, quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não, quando em silêncio estás. Serás sempre Deus e sempre me amarás. Não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor. Estás me ensinando que sempre és Deus. A chuva vem quando estou mal ou então se tudo está bem, quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não, quando em silêncio estás. Serás sempre Deus e sempre me amarás. Não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor. Estás me ensinando
Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmo 125, versículo 1. Nós vamos entoar o hino de número 403 do cantor cristão, que tem como título Alegre, e em seguida nós estaremos orando. Oremos, irmãos. Querido Senhor, somos imensamente gratos por esta oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome. Somos-te gratos pelo privilégio de elevarmos o nosso pensamento aos céus e falarmos contigo. Recebemos no nosso coração a atuação perfeita do Teu Espírito, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Que esta seja uma noite muito importante na vida de todos nós, que nos sintamos grandemente abençoados por Ti e que a Tua palavra possa penetrar profundamente no nosso coração. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Nós vamos entoar o cântico Confiarei e logo em seguida nós leremos o texto da palavra de Deus no livro do profeta Daniel, capítulo 1, versículos 8 a 21. Eu não tenho que andar assim.
Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Deus havia feito que o chefe dos oficiais mostrasse compaixão e simpatia a Daniel. Apesar disso, Aspenaz, o chefe, disse: Tenho medo do meu senhor, o rei. Ele determinou o alimento que vocês devem comer e o vinho que devem beber. Se ficarem com a aparência abatida em comparação com os outros rapazes da sua idade, temo que o rei mande cortar minha cabeça. Daniel falou com um assistente designado pelo chefe dos oficiais para cuidar dele. Faça uma experiência conosco durante 10 dias, disse. Dê-nos apenas legumes para comer e água para beber. Terminados os 10 dias, compare nossa aparência com a dos outros rapazes que comem a comida do rei. Depois decida de acordo com o que você ver. O assistente concordou com a sugestão e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, Daniel e seus 3 amigos pareciam mais saudáveis e bem nutridos que os outros rapazes que se alimentavam da comida do rei. Depois disso, o assistente só lhes dava legumes em vez de comida e do vinho servido aos outros. Deus concedeu aos 4 rapazes aptidão incomum para entender todos os aspectos da literatura e da sabedoria, e a Daniel concedeu a capacidade especial de interpretar sonhos e visões. Ao término do período de treinamento, ordenado pelo rei, o chefe dos oficiais levou todos os rapazes a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e nenhum o impressionou tanto quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E assim passaram a servir ao rei. Sempre que o rei os consultava sobre alguma questão que exigia sabedoria e discernimento, observava que eles eram 10 vezes mais capazes do que todos os magos e encantadores do seu reino. Daniel continuou no palácio até o 1º ano do rei Ciro. Que o Senhor, nosso Deus, abençoe a sua palavra lida no nosso coração. Continuar.
Quero falar-vos nesta noite a respeito do tema Não precisamos ser fruto do meio. John Locke escreveu: o homem é produto do meio. Ele é uma tábua rasa, uma folha em branco. Ouço com frequência: não é fácil ser puro diante de tanta imoralidade, diante de tanta sensualidade. Não é fácil ser honesto no meio de tanta malandragem, de tanta corrupção. Não é fácil ser íntegro na escola e ficar de prova final quando os que colam passam direto. Não é fácil ser honesto no trabalho quando os que roubam estão andando em carros luxuosos e você está passando dificuldades. Mas eu quero dizer ao irmão, amigo que me ouve nesta noite, que não é assim. A palavra de Deus nos mostra que isso pode ser muito diferente, que nós não temos que ser produtos do meio, nós podemos ser diferentes, que nós podemos fazer diferença nessa geração corrupta e incapaz, essa geração de pessoas que vivem uma vida perdida, nós podemos fazer muita diferença. O texto nos mostra que Daniel e seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, eles foram levados muito jovens de Jerusalém para a Babilônia. Eles tinham por mais ou menos 17 anos de idade. E a despeito da pouca idade, eles deixam um grande exemplo para essa geração que não tem pensado muito, que não tem usado sabedoria e nem discernimento nas práticas que tem usado nos dias em que nós vivemos. Daniel prevaleceu num ambiente tão hostil ou pior do que aquele que nós vivemos agora. Afinal de contas, ele não estava na sua cidade, ele não estava no seu país, ele não estava entre os seus familiares, ele estava longe a maioria dos seus amigos, e ainda assim ele se manteve puro diante de Deus. E é isso que nós vamos ver a partir de agora no texto lido, que nos servirá de base para a nossa meditação desta noite. Em primeiro lugar, quando olhamos para este texto, nós observamos que Daniel se recusou a seguir o mesmo caminho de fracasso dos seus contemporâneos. Ao olharmos para os versículos 1 e 2 deste capítulo 1 de Daniel, nós observamos essa realidade. O texto diz: no 3º ano do reinado de Jeoaquim, em Judá, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio a Jerusalém e cercou a cidade. O Senhor lhe deu vitória sobre Jeoaquim, rei de Judá, e permitiu que levasse para a terra de Babilônia alguns dos utensílios sagrados do templo de Deus. Nabucodonosor os colocou na casa do tesouro do seu Deus, e ele levou consigo alguns dos jovens israelitas da família real e de outras famílias da nobreza. O povo de Israel há muito havia se desviado da verdade. Judá estava entregue à idolatria. Os reis eram homens maus. Todos os 19 reis do reino de Israel, o reino do norte, que haviam permanecido com 10 tribos, todos os 19 reis, diz a palavra de Deus, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E no reino do sul, vários dos reis, não todos, alguns foram tementes e retos diante de Deus, mas alguns desses reis foram maus. Depois de Josias, até o cativeiro babilônico, os 3 ou 4 reis que sucederam o rei Josias, que foi um grande rei, todos fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. O povo não ouviu os profetas de Deus. Eles antes seguiam os conselhos dos reis e faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Então veio o cerco de Babilônia.
É interessante que o povo confiava no templo e não no Senhor do templo. O templo era importante, como o templo hoje é importante. É o lugar onde nos reunimos para adorar ao Senhor. A mesma coisa acontecia lá no passado. Mas eles tinham uma verdadeira adoração pelo templo e nenhuma adoração pelo Senhor dos céus. Por isso Deus os entregou. O templo foi saqueado, foi roubado. Os vasos do templo foram levados para os templos dos deuses da Babilônia. O preço do pecado, amados irmãos e irmãs, é muito alto. Ainda hoje nós observamos como o inimigo das nossas almas trabalha para levar as pessoas a viver uma vida dissoluta, uma vida de pecados. E o pecado tem um preço muito alto. O próprio Senhor diz, através de Paulo, que o salário do pecado é a morte. E mais tarde o mesmo Paulo diz que tudo que o homem semear, ele vai ceifar. Então a nação sofreu e sofreu muito, como nós estamos sofrendo nesses momentos. Vivemos dias muito difíceis no nosso país. Autoridades que vivem uma vida dissoluta, uma vida corrupta, e o povo sofrendo. Mas ainda assim, a maior parte do povo brasileiro não se lembra de Deus, não busca Deus. E muitos dos que dizem que são servos de Deus vivem de acordo com os padrões do mundo, o que é muito mal. Daniel demonstrou que ele não era fruto do meio. Nem a adversidade, nem a prosperidade, e lá no palácio do rei Nabucodonosor, ele se tornou um homem muito importante, assim como seus 3 amigos. Nada disso, nem o sucesso, conseguiram corromper Daniel e seus 3 amigos. Hoje, por muito menos, as pessoas que se dizem cristãs estão se entregando à dissolução, aos apelos que o mundo coloca diante de si. Nós temos que, como Daniel, recusar o caminho do fracasso daqueles que se perverteram, daqueles que se entregaram às dissoluções. O texto nos mostra também, em segundo lugar, que Daniel e seus 3 amigos, eles não deixaram o coração fermentar, isto é, ficar ácido, ficar ruim, por causa dos dramas da vida. Como disse, eles eram muito jovens, tinham apenas 17 anos. Ainda não tinham atingido a maioridade. E já nessa época eles perderam a sua identidade. Com 17 anos, a família foi destruída, a vida foi virada de cabeça para baixo, o nome foi trocado. De Deus é meu juiz, o nome de Daniel foi trocado para Beltesazar, que significa príncipe de Bel. Ele não era príncipe de Bel. Ele era servo de Deus, mas o seu nome foi mudado. Arrancaram Daniel à força do seio de sua família, dos seus amigos, cortaram todas as suas raízes, romperam com todos os seus vínculos. Mas ainda assim Daniel permaneceu fiel a Deus, permaneceu firme, ele e seus amigos. Daniel, assim como os amigos, eles perderam a nacionalidade. Agora eles não têm mais pátria, não têm mais governo, não têm mais bandeira. Eles estão exilados em terra estranha, sem chão, sem língua pátria, sem cultura, a cultura que receberam dos seus familiares, do seu povo. Tudo o que antes Daniel e seus amigos consideravam importante foi jogado na lata de lixo. Além de perder a identidade e a nacionalidade, Daniel também perdeu a sua liberdade, assim como seus 3 amigos. Daniel foi levado cativo. Ele não é dono mais da sua vida, da sua agenda, do seu tempo, das suas escolhas, da sua vocação. Tanto que o rei tenta impor a ele e aos seus amigos até a comida que eles comiam, a cultura que eles viviam, as coisas que a terra dos caldeus impunha ao seu povo, eles quiseram impor a Daniel e a seus amigos. Mas eles, mesmo tendo perdido a identidade, a nacionalidade, a liberdade,
eles não abriram mão da fidelidade ao Senhor. Daniel também perdeu as raízes da sua religião, assim como seus amigos. O templo foi saqueado, como lemos, incendiado. Os tesouros da casa de Deus foram roubados. Os vasos e os jarros sagrados foram usados em bacanais na Babilônia. Daniel não tinha mais o altar, não tinha mais o Pentateuco, a lei, os sacerdotes, os profetas, os cânticos de Sião. O texto bíblico chega a dizer lá no Salmo 137 que eles perderam a alegria de entoar cânticos de adoração a Deus, eles penduraram seus instrumentos nas árvores, porque não tinham mais alegria de viver. Mas Daniel continuou firme, devoto ao Senhor dos céus. Queriam que ele trocasse Deus por Bel, o Senhor dos exércitos, por um ídolo, mas ele não fez. A aculturação babilônica devia correr em suas veias, mas não conseguiram impor, não puderam impor isso a Daniel nem aos seus amigos. Em terceiro lugar, o texto nos diz que ele decidiu superar o seu passado de dor. Não adianta ficar olhando para trás e chorando o leite derramado, como diz o ditado. Há muita gente olhando apenas para o passado, lembrando das coisas boas, achando que o presente e o futuro não valem a pena. Com Deus, todos os tempos são importantes. Devemos viver com Deus um dia por vez. Deus está presente na nossa vida. Eu gosto de falar sempre, tanto lá no templo quanto aqui, que mandaram José para a prisão, mas Deus foi junto com ele. Daniel e seus amigos foram levados para a Babilônia, mas Deus permanecia em seus corações. Deus não os abandonou, Deus está junto com eles lá na Babilônia. Uma terra distante, uma terra estranha, uma terra completamente dissoluta, envolvida pelos pecados cometidos por um povo que não temia ao Senhor, mas eles permaneceram firmes. Em 2 Crônicas 36, nós observamos o que a invasão a Jerusalém representou. Os pais foram mortos, as irmãs estupradas, as mulheres grávidas foram assassinadas, a nação foi arrasada, o templo destruído, o culto aviltado, a perda do direito de ir e vir, tudo isso foi tirado. Muitos não superaram essa dor, como eu citei o Salmo 137. Esse salmo ele exemplifica muito bem o que aconteceu com a nação, com aqueles que eram fiéis a Deus e que continuaram sinceros, como Daniel e seus amigos. Hoje isso tem acontecido, tentam tirar do povo brasileiro, do cidadão de bem do Brasil, aquilo que é certo, aquilo que é bom. O que Isaías diz lá no capítulo 5 do seu livro hoje acontece com muita frequência. O mal passou a ser bem, o bem passou a ser mal. As coisas boas, certas, passaram a ser erradas. As coisas erradas passaram a ser certas. Mas para nós, as coisas erradas são erradas e as coisas certas são certas. Porque nós não somos fruto do meio. Nós devemos fazer a diferença no meio em que vivemos. Jesus ora ao Pai e pede: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Foi o que aconteceu com Daniel e seus amigos. É o que deve acontecer com o irmão e comigo e com todos aqueles que são fiéis ao Senhor. Apesar das tragédias históricas, a vida é feita de decisões e atitudes novas. A questão não é o que fizeram comigo. A questão para Daniel não foi o que fizeram com ele, com seus amigos. Ainda hoje também deve ser assim. A questão deve ser o que eu vou fazer com aquilo que me fizeram. Melhores atitudes nos levam a maiores atitudes e até a maiores altitudes. Deus espera isso de nós. Daniel fez a sua parte. Seus 3 amigos fizeram a sua parte. Eles permaneceram fiéis a Deus. Eles não ficaram sofrendo pela dor do passado.
Eles se colocaram no presente diante de Deus e serviram ao Senhor no meio de um povo incrédulo, de um povo mau, um povo perverso. Em quarto lugar, o texto nos diz que Daniel resolveu rejeitar as ofertas vantajosas do rei para ser fiel a Deus. Ele foi escolhido para viver uma vida junto do rei, tendo a faculdade particular da melhor nação do mundo de graça, um emprego de primeiro escalão do maior império do mundo naqueles dias. Ele foi premiado aparentemente. Parecia uma proposta irrecusável, mas ele não se dobrou a essas coisas. Sabem por quê? O irmão sabe por quê? A irmã sabe por quê? Porque todas as maçãs do diabo são bonitas, mas todas elas têm bicho. Nós temos que entender isso. O mundo não pode mudar a nossa maneira de ser. Nós não temos que viver como o mundo espera que vivamos. Nós devemos viver da maneira como Deus espera que sejamos diante deste mundo, porque não somos fruto do meio. E o que isso significa? Significa fazer o mesmo que Daniel fez. Viver com fidelidade exige discernimento. Devemos discernir os princípios que estão por trás das nossas ações. Qual é o problema de comer isso, beber aquilo? Muita gente pergunta ainda hoje. Mas nós devemos nos lembrar que por trás daquela mesa real estava uma rendição da fé, uma participação na mesa de ídolos. A Bíblia diz que nós não apenas devemos evitar o mal, mas devemos evitar a aparência do mal. O salmista no Salmo 1 deixa isso muito claro quando ele diz: feliz o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É uma sequência óbvia, é uma sequência lógica. Primeiro anda, depois para, depois senta. Tudo isso é mal diante dos olhos do Senhor. Daniel evitou isso de antemão. Deixou claro que ele não se deixaria dominar pelo meio. O mundo precisa ver isso em nós. O mesmo princípio hoje com respeito a sexo antes do casamento, a fidelidade nos dízimos e ofertas, a honestidade dos negócios, a santificação do corpo como templo do Espírito Santo. O diabo é astuto. Hoje nós ouvimos as pessoas dizerem assim: o Antigo Testamento falava, mas o Novo não fala. A Bíblia é composta por 66 livros. Nós não podemos dissociar nenhum livro da palavra de Deus dos demais. Todos são igualmente importantes diante de Deus. Jesus diz que não se pode tirar uma vírgula ou um tio, nem acrescentar um ponto, porque nós estaremos em falta com Deus e isso não será cobrado. Nós temos que santificar o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Nós temos que ser fiéis em todas as coisas. Ainda que no Novo Testamento não tenhamos tantas passagens que falam a respeito de coisas do Antigo Testamento, mas a Bíblia é um livro só e todos eles estão interligados. Nós precisamos nos lembrar que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Nós somos servos do Senhor. Também devemos viver com fidelidade e isso exige uma atitude corajosa. Exigiu isso de Daniel. Tem que haver uma atitude forte, ousada, corajosa. Assim como você, eu, todos nós temos que tomar essa decisão agora, antes que seja tarde demais. Isso tem que ser um absoluto na nossa vida. Nós não podemos ser guiados nem pelos aplausos e nem pelo grito da multidão. Os 3 amigos de Daniel disseram mais tarde que estavam prontos a morrer, mas não a transigir. Disseram que serviam a Deus, não pelo que Deus poderia fazer por eles, mas pelo caráter de Deus. Eles disseram a Nabucodonosor que jamais se dobrariam diante daquela imagem. Quantos hoje estão se dobrando diante das imagens que este mundo tem colocado ante suas vistas? Isso é muito triste.
Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Deus é o Senhor da nossa vida e Ele pode voltar a qualquer momento. Quantas pessoas têm colocado o reino de Deus em segundo, terceiro e quarto plano. As pessoas têm tempo para trabalhar, têm tempo para o lazer, mas não tem tempo para Deus. O domingo deixou de ser o dia do Senhor e passou a ser o dia do homem, o dia da família, o dia em que eu faço o que eu bem entendo da minha vida. Não é assim. A palavra de Deus continua igual, da mesma maneira. O domingo é o dia do Senhor, nós temos que dedicá-lo ao Senhor. Viver com fidelidade exige uma atitude corajosa da nossa parte. Também viver com fidelidade exige correr riscos. Aqueles 3 jovens podiam morrer, Daniel podia morrer quando ele se negou a comer os manjares do rei. Eles estavam arriscando a própria vida, mas Daniel preferia correr o risco de morrer a violar a sua consciência. Ele preferia a morte ao pecado. Ele agiu com fé e por fé a Deus, o Senhor, o honrou. Viver com fidelidade exige perseverança. Versículos 11 a 14 do capítulo 1 que nós lemos. Daniel não desistiu dos seus propósitos diante da primeira dificuldade. Ele prosseguiu, ele insistiu. Ele não cogitou, em hipótese alguma, fazer qualquer coisa, uma outra possibilidade, assim como José. José estava longe da casa do pai, longe dos olhos do seu povo, na casa de um homem, só com a esposa deste homem, mas ainda assim ele não abriu mão do seu caráter e da sua vontade de servir ao Senhor. Viver com fidelidade também exige criatividade. É o que nós vemos no versículo 8 do texto lido. Imaginem se Daniel pensasse: eu não como carne, mas o rei mandou comer. Quando a mão de Deus viesse para cobrar, ele morreria não como um mártir, mas por falta de lealdade a Deus. E isso, me perdoe, a expressão é forte, mas é burrice. O problema não estava na carne. Eu não sei nem se Daniel não comia carne. A verdade é que ele não queria comer do banquete do rei. Ele preferia aquilo que ele estava acostumado a fazer e que agradava a Deus. A palavra de Deus, ela continua da mesma maneira hoje, deve ser observada com o mesmo caráter de correção. Nós somos servos de Deus. Ele disse: faça uma experiência de 10 dias. O que o irmão faz quando alguém lhe oferece alguma coisa que o mundo faz com tanta naturalidade? Qual a resposta quando alguém lhe oferece um trago? Olha, um trago não faz mal. Ninguém começou a beber uma garrafa de vinho de uma vez. Todas as pessoas começam bebendo um trago, bebendo um pouquinho. Os grandes alcoólatras, grandes entre aspas, os alcoólatras que não conseguem mais vencer a bebida, começaram com um trago. Nós precisamos tomar cuidado, o diabo é astuto, o mundo é astuto, nós não somos fruto do meio. Nós temos que viver neste mundo como servos de Deus. Quando alguém lhe oferecer um trago, ou um cigarro, ou alguma coisa deste mundo, diga a essa pessoa: olha, eu tenho algo melhor para te oferecer. Vamos à minha igreja comigo. Você vai sentir uma alegria diferente. Seja criativo, criativo nos negócios, na empresa, no casamento, na maneira de ser e de viver. As pessoas precisam ver que somos diferentes do mundo. Nós não podemos viver como o mundo deseja que vivamos. Viver com fidelidade exige também boas amizades. Apertados pelo mandato do rei, aqueles 4 homens
recorrem juntos à oração a Deus. Pessoas precisam de Deus, mas pessoas também precisam de pessoas. Salomão diz que se um cair, o outro ajuda a levantar. O salmista diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Deus é fundamental na nossa vida e os irmãos são importantes também na nossa vida. Precisamos de alguém que nos sirva de suporte. Quem é que está ajudando você a viver a vida cristã? Você precisa de Deus, precisa de pessoas boas que servem a Deus. E por último, viver com fidelidade é estar convencido de que Deus vai abençoá-lo pelo fato de você ser fiel a Ele. É o que nos diz o versículo 11 do texto lido. Faça um teste com Deus. Não transija na sua vida de oração, na sua vida pessoal. Deus é fiel. Não transija com os valores absolutos. Deus sempre será fiel. Não negocie sua fidelidade a Deus. O Senhor é fiel. Não deixe a amargura tomar conta do seu coração pelas injustiças sofridas. Deus é fiel. Não deixe que o sucesso suba à sua cabeça. Deus continua sendo fiel. Nós não somos fruto do meio. Nós devemos mudar o meio em que vivemos por ações que estejam de acordo com a vontade de Deus. Para concluir, nós aprendemos com Daniel 3 princípios importantes que eu quero deixar com um amado irmão, a amada irmã. Primeiro, é preciso firmeza em pequenas coisas que nos preparam para maiores vitórias. Vou repetir. É preciso firmeza em pequenas coisas que nos preparam para maiores vitórias. Mais tarde, depois de sofrer tudo o que sofreu, de passar por todas as situações adversas por que passou, Daniel enfrentou a cova dos leões. E ele saiu vencedor. Deus estava com ele lá na cova dos leões. Pessoas caem em pecados sérios somente porque aprenderam a tolerar pecados aparentemente menores. Segunda lição que Daniel nos deixa: ele e seus amigos foram aprovados com destaque no exame feito pelo rei. Deus honra aqueles que o honram. Deus lhes deu inteligência, capacidade, entendimento. Deus quer que você seja cabeça e não cauda, é o que nos diz a sua palavra. E por último, Daniel foi maior que a Babilônia. Irmãos, isso é extraordinário. A Babilônia era o maior reino do mundo de então, mas Daniel foi maior que a Babilônia. A Babilônia caiu, mas Daniel ficou em pé. Nabucodonosor morreu, mas Daniel continuou exercendo a sua bendita influência para outras gerações. Basta ler o capítulo 6 deste livro. Perdão. O que as pessoas falarão a seu respeito amanhã? Que tipo de influência você deixará pelas gerações futuras? Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e que possamos viver de acordo com a sua vontade. Nós vamos cantar o hino 347 do cantor cristão. E certamente Deus há de abençoar a nossa vida. Em seguida estaremos orando e concluindo o nosso culto desta noite.
Querido Senhor, Pai eterno, obrigado por Tua palavra que tão de perto fala ao nosso coração. Obrigado pela segurança que temos, assim como Daniel teve, de mesmo que estejamos passando por circunstâncias muito adversas, nós podemos ser mais que vencedores. Nós não precisamos de forma alguma aderir ao meio, nós não precisamos viver como fruto do meio, mas nós precisamos fazer diferença no meio em que vivemos. Que as pessoas possam ver isso na nossa maneira de ser e de agir, ainda que aparentemente estejamos sozinhos. Poucos sejam os amigos, poucos sejam aqueles que estão conosco na Tua presença. Pai, abençoa também os enfermos, derrama as Tuas mais ricas bênçãos sobre suas vidas, que eles possam ver a Tua mão de poder agindo de maneira poderosa, e aqueles que Te aprouver restabelecer, que o faças para a honra e para a glória do Teu nome. Se conosco durante toda esta semana, nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu sei que este mundo está bem perto do fim. O homem agressivo destrói o que já não tem. Que posição nós devemos assumir perante os fatos? Que rumo seguir? São profecias se cumprindo. Alegria é reação de nós cristãos. Vamos cantar, nos alegrar, comunicar, compartilhar esperança e fé pra libertar. Vamos pensar como será abraçar Jesus. Quando encontrá-lo, quero beijá-lo, por Emmanuel. Chega de pensar nas guerras e males daqui. Estamos de passagem nesta terra de dor. A vida eterna é o nosso objetivo, por isso devemos